E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para. Por quê? Pera. Antes de iniciar, vamos deixar um recadinho pra. Os caras fazem isso também, vamos fazer também, vai que dá Aquele certo. recado? Tem recado, tem recado. Olha lá. Galera, já está no ar os nossos 2 conteúdos em e-book. Um falando sobre 100 dicas feito por Roberto Secato. O Roberto estava semana passada aqui no podcast com a gente. E o outro falando sobre renda fixa. Então, pessoal, dê uma força pro canal. Olha, eu nunca imaginei que eu ia estar falando isso. Por favor. Vão lá, é material muito bacana, o preço tá bem tranquilo. A gente fez um descontão para estar iniciando aí nessa parte, certo? Nesse material voltado ao conhecimento, voltado sobre investimento, né? São É o 100 dicas dicas e o de renda fixa, que é bem completo. São 7 e-books, 7 e-books. certo? Falando desde do começo ali, parte de mercados, finanças, tudo até parte de investimento mesmo em renda fixa, né? É isso aí, falando sobre alocação, sobre Isso. otimização. Os 100 dicas, cara, é muito top também. É Deu mais básico. mais de 50 Deu páginas mais de aí, 50 pessoal. páginas. É um conteúdo bem extenso. Boa. Falando sobre Fala renda tudo. fixa, sobre ação, sobre mercado, sobre boleta. Galera, então Tudo. dê essa força aí pro canal. Compartilhem com seus amigos. Fala sobre os nossos conteúdos. É um material muito bacana. Vai estar aí na descrição para vocês acessarem. E agora, continua assistindo o Valeu. nosso podcast. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do InvestCast Edu. Eu sou o Wesley. Fala, galera. Tudo tranquilinho por aí? Eu sou o William Moreira e vamos que vamos. Vamos que vamos. No episódio de hoje, lembrando a segunda live que a gente fez aqui no canal, que é a live do Definindo Ativos, que foi meio que um compilado, né, de todos os episódios definindo ativos. Então, a gente construiu uma carteira e chegou no resultado de carteira. Sim. E aí, hoje, a gente tá trazendo um pouco, né? Falando um pouco dessa carteira e falando o que mudou dela, se mudou, se não mudou, como é que tá o desempenho dela e essa parte. É isso aí, é uma atualização. Lembrando que o Definindo Ativos foi o quê? Nós fizemos uma série passando por cada setor dentro da bolsa, certo? Passando pelo setor bancário, setor farmacêutico, setor de consumo. E aí, com base nesses conteúdos, certo? Cada vez que a gente falava sobre um segmento, a gente tirava 1 ou 2 ativos que passaram na nossa proposta, na nossa ideia de escolha de ativos. E aí, com isso, somou-se a primeira leva, vamos dizer assim, a primeira carteira de investimentos. E nós apresentamos essa carteira na live. Nós fizemos uma live para falar sobre os ativos anteriores que nós escolhemos e também para apresentar o resultado da otimização da carteira, que tem um outro vídeo no canal onde eu explico como que você vai otimizar a sua carteira. E otimizar a carteira, para quem está iniciando aí nos nossos podcasts, é basicamente você saber, através de um cálculo matemático que leva em consideração o retorno do ativo, o risco do ativo e a correlação entre esses retornos e esses riscos dos ativos que estão dentro daquela carteira, para trazer para você qual que é a melhor combinação em termos de percentual, ou seja, qual que é o melhor peso para você montar aquela carteira. Passou-se tempo, mais de meses, acho que essa live a gente fez, não sei se foi esse ano, não lembro, cara. Não lembro. Mas Eu acho que foi o ano alguns passado. meses assim. Já faz alguns meses. E aí, como a nossa ideia sempre foi escolher os ativos com base no desempenho da empresa e não no desempenho do preço do ativo, nós passávamos falando, né, Wesley, nos outros podcasts sobre o patrimônio, sobre a receita, sobre lucro, sobre dividendos, sobre o crescimento da empresa, sobre o crescimento do lucro, variação do lucro. Então, são todos ativos fundamentais, certo? São ativos da ideia, da teoria fundamental, ou seja, da análise fundamentalista. Tivemos um fechamento, certo? Do primeiro trimestre dos ativos. E o que nós fizemos? Atualizamos isso. Estamos atualizando essa carteira. Então, alguns ativos que lá atrás passaram por esse crivo, passaram por essa ideia de escolha de ativo, hoje já não passaram. Exato. Outros que estavam de fora entraram.
Então, nós vemos fazendo essa mudança na carteira. Então, tem trocas de alguns ativos e outros nós mantivemos. E a distribuição do peso, a gente também manteve o que tinha sido feito anteriormente. Então, eu só estou trocando o ativo um pelo outro e não estou fazendo a troca ou a mudança no peso Peso. do ativo. Certo. Eu vou pôr na tela os ativos. É isso aí. Tá. Bom, então aqui tem a parte dos ativos, certo? A primeira coluna ali foram os ativos que foram escolhidos lá atrás, no Certo? episódio, na live. E o para já é os ativos que ou se mantiveram ou tiveram a troca por outro ativo de mesma similaridade, né? Vamos É falar isso assim. aí. Em alguns casos sim, em outros não, porque aí a gente fez a análise mais completa, trazendo outras opções, porque, por exemplo, o segmento de consumo na ponta, infelizmente está tudo ruim. O que a Uhum. gente tinha da Lojas Renner já mudou, mas não tem outro setor ali de lojas, assim, setor de consumo, a qual a gente conseguiu colocar. Tá tudo meio complicado, entendeu? Então, essa é a mudança. É legal mostrar que o que você investiu ontem não quer dizer que é a melhor opção hoje. E o que Isso. você está investindo hoje não quer dizer que vai se sustentar por muito tempo. Uhum. Essa análise ela tem que ser feita de forma rotineira. Qual que é o ponto que nós fazemos até lá no braço de consultoria, que é na Altus Finance? A gente faz uma análise da distribuição do peso mensal. Então, todo mês eu faço fechamento, né? Realizamos o fechamento da carteira de ações e de fundo imobiliário. E aí eu vejo se eu vou mudar alguma coisa do peso, com base naqueles cálculos de otimização e tudo. Certo. Mas eu não mudo o ativo. Para mudar o ativo é só no fechamento trimestral, quando vem um novo balanço ou quando vem informações da empresa. Uhum. Então, essa é a ideia. Troco o ativo a cada 3 meses, faço essa análise de forma trimestral, seguindo a ordem do lançamento dos balanços das empresas. E o peso, aí sim, eu posso fazer essa distribuição do peso de forma mensal. Eu fiz o fechamento, olhei, não, cara, vou mudar. Esse aqui está sofrendo um pouco mais, então vou tirar o capital, Consigo ir colocar. balanceando Vou ali, né? rebalancear. Essa é a palavra ótima. Vou rebalanceando a carteira, rebalanceando os pesos da carteira, mas não existe a troca de ativo. Isso é uma estratégia que fundos fazem isso. Gestores fazem isso, muitas pessoas fazem isso. Então, a gente sempre traz aqui, né, Wesley, que a gente não vai inventar a roda, É, só vai utilizar o que foi de melhor dela e fazer algumas adaptações. Basicamente, essa é a ideia, exato. certo? Então, vamos lá. Aqui é a carteira em si, né? Já com os ativos trocados, né? Então, que nem o William comentou, os pesos são os mesmos da outra carteira, Sim, certo? E só os ativos que tiveram algumas trocas. E a gente pode acompanhar a evolução, né? A gente tem aí, comparado sempre com o Ibovespa, tá, pessoal? Para ter o índice de compatibilidade, fala assim? De comparação, comparação, isso. O o nosso índice de benchmark. comparação que a gente tem, o benchmark. É... E aí, William, que você pode falar da evolução aí, né? É, vocês veem que, beleza, no ano a carteira está empurrando bem, certo? Nós tivemos, se vocês olharem lá, fevereiro foi um mês mais complicado para a carteira, e dezembro, né? Vamos pegar de dezembro. Dezembro ela perdeu, mas a ideia da análise que nós montamos em todos os episódios e da otimização é justamente para quê? Para chegar ali onde o Ibovespa perdeu 2,45, a carteira perdeu em 20. Uhum. Não existe uma carteira do mercado acionário que não vai ter volatilidade em algum momento, tá, pessoal? Isso é ponto. Em janeiro, o Bovespa teve uma recuperação e a carteira se recuperou de forma melhor. Uhum. Enquanto o Bovespa deu 3,37, a carteira deu 7,09. Isso. Em fevereiro, o Ibovespa toma uma porrada, a carteira perde menos. O Ibovespa perde 7,49, a carteira perde 1,71. Em março, o Ibovespa toma outra porrada, 2,91, a carteira perde menos, 3,51. Aí ali em abril, o Ibovespa ganha 2,50, a carteira ganha um pouco mais. Então, por que que isso acontece? Por questão, primeiro, da diversificação. A gente está Uhum. falando de 10 ativos, é pouco, tá? É que a gente colocou 10 para ficar mais fácil para o pessoal acompanhar. Basicamente, hoje as nossas carteiras estão entre 15 e 18 ativos, tá? As carteiras de investimento que nós realizamos na Altus Finance.
E aí acaba que quanto menos, quando você tem uma quantidade menor de ativos, você precisa saber escolher mais, entendeu? Você precisa ter um critério de escolha mais pesado, Uhum. porque você está em menos ativos, entendeu? Quando você pulveriza um pouco mais, você pode sim ganhar um pouco menos, mas em contrapartida, no momento de volatilidade, você tende a sofrer um pouco menos. Desde que você escolha uma carteira certa, porque olha só, a gente está com uma carteira de 10 ativos que está batendo o Ibovespa que tem 70 e poucos. Então não é só sair colocando ativo que nem louco ali dentro. Entendeu? Mas a ideia da diversificação é bacana porque, ó, por mais que a gente tenha alguns ativos que não estão de forma tão positiva, tem ali log, por exemplo, que está perdendo 12% nos 12 meses. Aí depois, acho que é o que está perdendo mais. Aí depois tem ali CPF 3 que está perdendo 2,12. Depois tem Camil CAML3 que está perdendo 9,30. Depois tem FESA que está 4,77. Só que, isso no ano, né? Só que tem outros ativos que estão impulsionando bem. Como um absurdo. Log3 também indo bem. BBAS3 também indo bem. Basa, muito bacana lá embaixo, lá, 48,29 indo bem. Isso aí é desempenho de preço. Tá? Só que nós não escolhemos o ativo com base no preço dele. A gente olha o ativo com base na infraestrutura, em tudo aquilo que nós apresentamos nos podcasts, né, Wesley? Isso. E o legal é, se você olhar lá com Luna de dezembro, poxa, quase todo mundo ali perdeu. Então você teve Log perdeu, BBAS perdeu, CPF3 perdeu, Ituba perdeu, Basa perdeu, Camil perdeu, CCRO perdeu, FESA perdeu, o GEPAR perdeu, CEMIG ganhou um pouquinho, mas aí você está num ativo que recuperou muito, entendeu? Que foi o Pomo, que ganhou pra caramba. Bem diversificado. E essa é a ideia da carteira diversificada. Vai ter alguns que você vai ganhar e outros que você vai perder. Não tem como você querer dar um único tiro, certo? E pegar e escolher Pomo. Poxa, aí o cara vai lá, não, pô, perdeu tudo aí, teve um monte de ativo ali que perdeu, eu tava posicionado em Pomo, o Pomo ganhou pra caramba. Tá bom, cara, ótimo. Mas sabe qual que é a probabilidade de você continuar acertando isso durante muito tempo? Muito baixa. Vai chegar um momento a qual você vai tomar uma porrada e quem tem a carteira diversificada não vai. Você pode ter até a movimentação ali dos meses, ó. Ele foi 21, 6, 4, 3, aí deu um outro up em 12. Pode ser que pro mês de maio ela caia menos 30, tipo, Pode ser. né? Algo assim. Então tem que. Acontece alguma coisa, algum anúncio ali, vem alguma coisa negativa e a empresa já deu uma derretida. Mas a ideia é você alocar, porque se você está no ativo desse, a hora que ele toma uma porrada, a porrada vai ser muito forte. Se você está na carteira, a carteira sofre menos, entendeu? E mesmo assim, que nem, poxa, beleza, teve ali em fevereiro. Fevereiro o Pomo ganhou 4, certo? Mas você tem outros ativos lá ganhando muito mais. E aí? Aí se você não está olhando dezembro ali, onde o Pomo rendeu muito, e você está olhando fevereiro, Pomo vai ser a melhor escolha? Não, deixa de ser Pomo e vai virar a base. Isso. Tu tá entendendo? Aí se você olha no período que nós analisamos 3/1 de 2022 a 8/5 de 2023, como é a melhor opção? Não, a melhor opção é base. Entendeu? Você ainda tem BBAS 3 ganhando mais do que Pomo, tá entendendo? Então é isso. E aí, qual que é? Precisa pulverizar, né? Precisa diversificar para evitar volatilidade e buscar os melhores retornos. Entendeu? Acho que é isso, né? Aí mostra. Aqui, né? Que é interessante, algo mais visual, assim, para ver. Porque eles vê o número, mas aqui o gráfico, você consegue ver bem esse desprendimento que tem, né? Da carteira comparado à carteira da Ibovespa. Né? E uma carteira de ação vai apresentar volatilidade. Você vê que ali mais ou menos ali 2022 para 2010 de 22 para 1 de 2023 ali tem aquela derretida enorme, entendeu? Dos dois casos, tanto na Ibovespa quanto na carteira. A carteira acabou até perdendo mais ali. E ali é o quê? Ali é aquele momento como que é mesmo? O momento das americanas, já empurrou o mercado todo para baixo. Se vocês montarem uma carteira, qualquer carteira vai ter esse movimento ali. Essa queda. Porque o mercado caiu, né? Até em fundos imobiliários você vai ver um V ali. Se você montou uma carteira bem bacana, você vai ver esse V
de forma muito clara. E aí depois a carteira começa a se recuperar. Aí ela tem de novo uma queda seguindo junto com o Bovespa ali, certo? Ali em cima do 23, e aí depois o Bovespa Sim. sobe até 10 e cai e a carteira E a vai-se embora. carteira vai embora. A carteira vai embora, vai ganhando fôlego, entendeu? É. Isso é assim, vai ter vol, vai ter sobe e desce, Uhum. mas é desse jeito. E o legal aqui, pessoal, é que essa carteira é uma carteira muito básica, Uhum. muito Muito simples, simples. entendeu? E o outro ponto é que fazer uma carteira, diversificar uma carteira, não é um bicho de sete cabeças. O problema é, poxa, que nem o que nós fazemos, é analisar 500 empresas da bolsa, pegar É. todo esse monte de informação, esse banco de dados, montar uma infraestrutura, montar uma estrutura para fazer isso. Eu acho que esse é o Acho que é maior. mais o trabalho de formiguinha pegando informação, né? Uhum. Do que a montagem em si, É, né? Então você tem que compilar todas as informações, ter alguns parâmetros para determinar qual que vai ser os ativos, o que vai ser a linha de corte, isso. e aí você chegar num universo bem menor que dê um rendimento bom, né? É isso. E aí, depois a parte de otimização, eu tenho uma carteira aqui, vou otimizar esse cara. Tem o vídeo, vocês vão ver que não é. Uhum. Quem tem ali um leve domínio do Excel, certo? Uhum. Não precisa ser um expert, um Não, programador lá. bem tranquilo Não, mesmo. é simples, dá para fazer. Até quem não sabe, até quem tem pouco É. conhecimento do Excel, se vocês pegarem lá o vídeo, o O cara vídeo é ajuda só seguir. bastante, é É facinho. só seguir, é facinho. Você vai Uhum. saber qual que é o melhor percentual para investir em cada ação, para poder melhorar o retorno da carteira como um todo, É. entendeu? Eu acho que, de novo, né, Wesley, esse material aqui é uma prova, Uhum. certo? Que essa ideia de investir a médio e longo prazo analisando a empresa e não o preço dela é uma coisa muito legal. Uma alternativa muito boa, né? Né? Estamos falando que, mas quem é de linguagem técnica é ruim? Não. Não. Muito pelo contrário, eu tenho amigos, o Beto, que participa aqui com a gente, Uhum. vocês já sabem, conhece muito essa parte de análise técnica, tanto é que o material que ele montou tem um pouco sobre Uhum. análise técnica, faz coisa a qual eu mesmo não tenho condição de fazer. E tem retorno, consegue entregar. Uhum. É formas diferentes, você tem que ver aquela que mais se adequa São formas a você. diferentes de chegar no resultado, né? É isso aí. É até interessante saber essa parte de análise, a parte de otimização de carteira. Por exemplo, pra você comparar como que tá vamos supor, você tem um consultor ou você tá com um agente autônomo, algo do tipo, né? Ou seguindo carreira solo. O segundo carreira solo, e aí você consegue ter um parâmetro. Pô, será que aquela carteira que meu assessor, meu consultor tá montando para mim, será que ela é a ideal? Será que é isso mesmo, né? Então também é uma conferência aí que É uma, você co- pode é, estar fazendo, é né? isso aí, pode fazer uma conferência dos, É, dos valores, né? E perguntar o porquê que cada valor é isso. daquilo lá. O cara não é só conferir. Você tem que. Por quê? De repente o cara tem um raciocínio diferente, aí se ele tem Uhum. um raciocínio diferente pelo modelo de escolha, não dá para comparar. Você vai ter que fazer uma sugestão. Cara, mas será que esse aqui não é melhor? É isso. Entendeu? Porque não tem como comparar diretamente, porque são raciocínios diferentes. Mas dá para fazer trazer para esse bate-papo, sentar junto com o assessor ou consultor, ou se você está fazendo isso carreira solo, Uhum. olhar ali e falar, cara, essa é a melhor forma? Será que aqui eu não ganho um pouco mais? Será que aqui não fica melhor? Será que É. aqui, lá na parte do vídeo de otimização, você pode tanto otimizar para o maior retorno, Uhum. quanto otimizar para o menor risco? Não, eu quero a menor volatilidade possível dentro dessa carteira. Tem como você colocar nos parâmetros Aí, lá e por que que eu selecionar, tô né? falando? Porque aí você pega ali e fala, não, eu quero otimizar pelo maior retorno. Não, eu otimizo pelo maior retorno, é esse aqui. Aí você vai lá, chama a pessoa, ou se você tá fazendo sozinho, o assessor de investimento. Não, cara, ó, essa combinação aqui é melhor por causa que tem um retorno maior. Aí o cara chega e fala, tem um retorno maior, mas o risco é O maior. risco Você, pô, é mesmo. é. Pô, tá entendendo? Então Era não muito quer dizer dos que o trabalho parâmetros, do né? outro esteja errado, É. mas é uma possibilidade que você abre para discutir, para Uhum. melhorar ainda mais. Exato, exato. Entendeu? Não é chegar lá querendo dar uma carteirada, dar uma de xerifão, o seu é ruim, o meu é bom, É, porra, não é isso, não tem a entendeu? verdade absoluta, né? Não, não. Então, é mais um ponto para conhecimento mesmo, né? Pra você Uhum. desenvolver
Tá bater fazendo papo, né? acompanhamento e, né, 2 pessoas, 3 pessoas conversando é melhor do que uma só, né? Vamos É falar isso assim. aí. Acho que essa é a ideia. A análise fundamentalística, se você está pensando numa carteira médio e longo prazo, ela é muito boa. Uhum. Dá para melhorar. Você monta uma carteira bem legal, tanto para a parte de ações, dá para fazer isso também no setor de fundos imobiliários. E você está escolhendo as melhores empresas para você ser sócio. Uhum. Acho que esse é um Exato. ponto importante. E você pode depois vir com a otimização para poder dar um up maior em tudo isso que você já montou, entendeu? É o que nós Exatamente. estamos vendo aqui, Maravilha. certo? Fechou. É isso então. Rapidinho, né? Porque eu não tenho muito o que falar. É mais uma de tempos em tempos, a cada 3, 4 meses, a gente Uhum. vem com esse bate-papo para mostrar o que mudou da carteira anterior e como ela fica para os É. próximos meses. É assim. Então, se você seguiu essa carteira aí, ó, Agora tá na hora ah, de que mudar. maravilha. Se você seguir Já essa pode carteira. fazer a movimentação aí É já. isso aí. O ponto é o seguinte, até agora vinha com uma carteira um pouco diferente, né? Uhum. Aí acho que o que a gente pode fazer na próxima é ver quanto que vai estar rentabilizando essa carteira e depois fazer uma análise com a modificação, que nós não fizemos, né? Isso, Mas isso. é porque a gente Só está pra começando, é a só pra primeira ter a vez também, comparação ali, né? é só para ter uma comparação, porque aí essa aqui é a carteira para o próximo bate-papo. Aí Uhum. chega lá no próximo bate-papo, vamos ver como que essa carteira foi e agora vamos fazer a mudança dela, entendeu? É um ponto legal para que a gente possa trazer para o próximo bate-papo. Maravilha. Fazer isso então. Boa, fechado. Fechou? Obrigado, pessoal. Valeu. Episódio rapidinho. Deixa a curtida aí. Compartilhem. Tem nossos e-books também, que é importante, Oh, né? Mais conhecimento. Temos outros vídeos no YouTube. Você não tem o tempo do vídeo, quer ficar ali com foninho de boa, dirigindo, né? Às vezes está no carro, quer aprender. Tem o Spotify. Spotify também. A gente tá também com o SoundCloud. Começando a subir conteúdo lá, né? Conteúdo que a gente já tem, Uhum. fazer montar o banco de dados ali, né? E Boa. seguir também ali postando os itens. Beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço. Falou. Falou, galera. Até mais. Boa semana. Fiquem com Deus e a todos precisando de qualquer coisa. Tiver dúvida, quiser bater um papo sobre esses e outros pontos, é só nos chamar aí nesse monte de rede social, um monte de coisa aí. Tudo aí. É só bater um papo que a gente tá aí para poder auxiliar vocês em tudo que for preciso. Até mais, gente. Exatamente. Valeu.